Então, vou falar do Fabinho Soldado. Em janeiro, eu sei, gente, que é repetitivo, mas é verdadeiro. E eu tenho que, quando analisar um jogo desse, eu tenho que citar isso. Por quê? Porque o Fabinho Soldado, em janeiro, avaliou que o Corinthians não precisava de reforços. O elenco é super carente. O Corinthians não tem, principalmente, um jogador de beirada, um jogador de quebra-linhas, um jogador do drible, do 1 contra 1, um jogador que vai para a linha de fundo. O Corinthians não tem. Aliás, esse jogador está em extinção no futebol brasileiro, que é uma coisa muito preocupante, né? Por exemplo, surgiu o Eric Puga lá no Ceará, você tem que ir atrás logo e contratar. Não precisa, mas será que é bom, é ruim? Você tem que tentar. Você tem que tentar. Porque é uma função hoje que existe carência, né, no elenco, tá? Então, o primeiro erro para mim é do Fabinho, é do Fabinho Soldado. Corinthians não tem jogador de beiradas, de linha de fundo, de drible do 1 contra 1. Corinthians não tem volante quebra-linhas, tá? Não tem. Isso é uma carência no elenco do Corinthians. O Corinthians não tem que pensar só em atacante ou pensar só em zagueiro, que precisa de zagueiro também, precisa de lateral direito. Então, olha quanta carência há no elenco do Corinthians em questão de qualidade. Falta um lateral direito, falta zagueiro, falta volante, falta atacante de beirada de campo, tá? Então eu tenho que lembrar sempre que o Fabinho Soldado tem uma grande parcela de culpa, né, em todos os jogos ruins do Corinthians na temporada, porque é um elenco carente, ainda mais quando tem desfalques. E vamos agora falar da escalação. O 4-1-4-1 do Dorival Júnior é medonho, tá? A gente fez um primeiro tempo digno de dó. Primeiro que a gente pegou um time que tem tudo, um dos favoritos ao rebaixamento na temporada 2025, que é o Santos. E o Santos jogou melhor que a gente na primeira etapa. Por quê? Porque o Dorival insiste no 4-1-4-1 e é um 4-1-4-1 bem retranqueiro, tá? O Anceleri não subiu, não passou do meio-campo. O Félix Torres, por ser um zagueiro, não passou do meio-campo. E aí você coloca no 4-1-4-1 o Maicon entre as linhas. Então você tem a linha de 4, Félix, Ramalho, ministro da Educação e Anceleri, Maicon entre as linhas. Aí você tem na segunda linha Carrídio, né, Martínez, Bidon e Coronado. E lá na frente o Yuri. O Corinthians ganhou o jogo. O importante são os 3 pontos. Né? Nós pulamos aí para a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? Poderia ser 7ª, né? Mas o Bahia venceu, enfim. E agora, né? Pô, show de bola, os 3 pontos são importantes, mas a gente não pode deixar de expor as deficiências. Por exemplo, esse time que jogou hoje, tá? Vou falar para vocês de coração, é o que eu penso. Esse time que foi escalado hoje, com esse esquema, vamos supor, sem o Memphis no domingo que vem contra o Atlético Mineiro, não ganha no Mineirão. Se tiver o Memphis, se o Garro volta, é outra história. Eu tô falando esse time que jogou contra o Santos e ganhou por 1-0, ganhou porque era o Santos. Ganhou porque era o Santos. Um time hoje muito medíocre, muito abaixo, né, tecnicamente, um time muito mal montado, muito mal formado, um time horrível, horroroso, tá? Que é o time do Santos, e um time até mal treinado. E o Corinthians só venceu hoje porque era o Santos. Porque essa escalação de hoje, com esses mesmos atletas, enfrentando o Atlético Mineiro no Mineirão, não ganha. Eu ouso dizer que não ganha. O Corinthians joga espaçado. É impressionante como a primeira linha tem uma distância enorme da segunda linha, e é mais impressionante ainda como essa segunda linha, né, tem uma distância enorme para o Yuri Alberto, e é uma linha lenta, né? Marcha lenta total, meu amigo. É um quid subindo a Anchieta com 5 pessoas dentro, tá? A transição do Corinthians é um quid, né? Com 3 pessoas atrás, 2 na frente, subindo a Anchieta com o porta-mala cheio, né? Porque voltou de uma viagem na Praia Grande, no Mongaguá, entendeu? Então estão subindo a serra. E essa é a transição do Corinthians hoje. Para sair jogando, né? Enfim, o Michael hoje fez uma partida ridícula, tá? Não dá para ficar apostando no Michael, não dá. O Dorival tá obcecado pelo Michael, já deu a faixa de capitão pro Michael, mas eu vi lances do Michael hoje que ele amarrou o time. O que o Michael fez hoje foi uma coisa horrorosa. Por exemplo, o Michael, ele pega a bola para ser o primeiro armador e ele estava substituindo essa função com o Lancheirinha, né? O Lancheirinha. E aí o que acontece? Os caras só dão passe de lado.
Até o Ricardinho falou isso na transmissão. Teve uma bola que ele pegou aqui, entre as linhas, na posição dele mesmo, entre as duas linhas, o Maicon. Entre as duas linhas. Ele pega a bola, cara, por elevação. Eu sei dar esse passo por elevação, tá? Eu sempre. É um passe fácil. O Kaká deu na sequência uma hora, assim, na Ponchileri. O Anchileri sozinho na esquerda, era só ele dar um passinho por elevação, assim. Ele não. Ele vira e toca para trás para os zagueiros. Ele vira e toca para o lado para o Félix. Ele vira e toca para o lado para o Carrídio. Cara, como é que um time vai fluir? Como é que um time vai armar? Você pega um Botafogo com o Marlon Freitas, ele pega a bola, ele joga para frente. Ele joga para frente. Tá aí o grande erro do Corinthians. A escalação do Dorival Júnior no 4-1-4-1, com vários jogadores com a característica de marcha lenta, né? Michael, Bidon, o Martins hoje jogou. O Martins também não jogou tudo isso, tá? É que o torcedor também é tudo empolgadão. Ah, ganhou, deu uma assistência, já começa a falar que o cara não fez esse partidaço todo. Jogou bem, um dos melhores do jogo. Até porque o nível do jogo foi bem baixo. Baixo nível. Foi horroroso o jogo, tá? Então, hoje não teve o melhor, hoje teve os menos piores, tá? Menos piores. E o Dorival erra na escalação, por quê? Esse time do Corinthians, pegar um time veloz, tanto que tomou goleada do Flamengo, esse time aí tomou um atropelo do Flamengo e não vê a bola. É incrível. Com o Coronado do lado esquerdo, pelo amor de Deus, o Carrídio do lado direito também não tem velocidade. O Michael não tem velocidade para sair jogando. O Bidon não tem velocidade. Né? E o Santos com linha de 4. Então batia uma linha na outra. Batia uma linha na outra. E aí, meu amigo, os jogadores do Santos conseguiam levar vantagem contra os lentos do Corinthians, né? Porque eu falo para vocês, é um elenco, né, com característica de time cansado. E o Dorival erra na escalação. Porque é o seguinte, muita gente vai falar assim, mas a culpa não é do Dorival, porque o elenco é mal montado. É muito mal montado. A culpa é do Fabinho, mas isso não isenta o Dorival de culpas. Por exemplo, vamos falar do Coronado na esquerda. Não dá. E aí tem gente que reclama, por exemplo, do Carrídio na direita. Cara, é só você ver futebol. O que muda o Carrídio na direita no Losango com o Carrídio na segunda linha de 4 no 4-1-4-1? Não muda quase nada, é só você ver a formação em campo. Uma linha de 4, um na frente. Quando é Losango, também tem um na frente. Por exemplo, tem um Ranieri aqui. Aí o Carrídio ficava aqui no Losango. Hoje, na linha de 4, 4 aqui, um aqui, o Carrídio fica no mesmo posicionamento. No mesmo posicionamento. E agora até com mais liberdade. Só que os outros jogadores são lentos e você não tem dois atacantes lá na frente. Então, o problema não é o Carrídio jogar aberto na segunda linha de 4, porque ele sempre jogou ali. O Losango também é ali, com um atrás. O problema é você não ter dois lá na frente. O problema é você não ter um meia atrás. Entendeu? Esse é o problema. Porque se você colocar 4-4-2, que eu não. Para mim, o Corinthians tem que jogar no Losango. Mas se você jogar no 4-4-2 com o Carrídio na segunda linha, o Memphis e o Yuri lá na frente, e um atacante rápido na esquerda, um Kaique, ou até mesmo o Bidu, que eu tenho pedido, põe um Bidu improvisado, cara, vai render. Vai render, porque o Carrídio vai descansar quando o Bidu subir na segunda linha, você vai ter dois atacantes lá na frente e você põe os caras mais pegadores no meio campo para armar por dentro. Vai melhorar. Então, assim, o Dorival está errando no esquema 4-1-4-1, tá? O Dorival está errando no esquema 4-1-4-1. Por quê? Porque ele está colocando todo mundo que não tem velocidade para jogar juntos. Esse é o problema. E o time fica, né, moroso. E hoje, por exemplo, né, quando o Mateuzinho está em campo, o Mateuzinho não faz profundidade. Eu nunca vi um lateral que não vai no fundo. Quem vai no fundo é o Carrídio, seja no 4-4-2, seja no Losango, é o Carrídio que vai para o fundo, o Mateuzinho arma por dentro. Hoje você não tinha. Porque o Félix Torres não vai usar armar o jogo por dentro, né? Enfim, o Dorival não tem ido bem escolhendo esse esquema tático. E eu queria algo mais diferente dos treinadores. Por exemplo, por que não tentar o Bidu na segunda linha de 4? Reserva para lateral ainda teria. Porque, por exemplo, Samir, não dá para colocar o Bidu na segunda linha de 4, porque não tem nenhum lateral para o banco. Nem precisaria. Vamos supor que o Anchileri se machuca no jogo e você não tem nenhum lateral no banco. O que você faz? Você pega o Bidu da segunda linha, joga
na primeira linha de 4 e põe um ponta ali, um Tales, enfim. Mas você tem ainda 2 laterais, você teria 2 laterais esquerdos ainda no banco. Cara, tá na cara que esse time precisa de velocidade. E o Bidu, ele é louco, ele ataca. Na segunda linha daria certinho, velho. Porque você dobra com 2 laterais. O Barreal hoje teria sérias dificuldades, porque se ele passasse pelo Bidu, o Anchileri ia estar na sobra. Você teria profundidade com o Bidu, porque ele é canhoto jogando na esquerda, correndo, indo para o fundo e até chutando para o gol. Cara, e aí você faz um meio por dentro, né? Aí você coloca ali o Martínez, né? E é que o Corinthians não tem nenhum volante top, né? Você coloca o Martínez por dentro, né? Junto com o Coronado, enfim, por dentro, Coronado e Martínez por dentro, o Carrídio, né? E aí você põe ali eu colocaria o Raniel ainda, tá? Entre as linhas, e não o Maicon. Então, com o time de hoje, poderia entrar com a linha de 4, o Raniel entre as linhas, Carrídio, Martínez, Coronado, Bidu e na frente o Yuri Alberto. Seria um time que teria uma transição muito mais rápida. Primeiro que o Ranieri tem mais pegada que o Maicon para roubar bolas. Ele ia tocar no Coronado por dentro. Coronado por dentro ia abrir o jogo para o Bidu. O Bidu ia espetar. O Anchileri podia subir e fazer uma triangulação ali do lado esquerdo junto com o Coronado. Você faria um triângulo. Coronado, Bidu e Anchileri. Né? Nesse triângulo, o Yuri Alberto dentro da área. Enfim, seria muito melhor, né? Seria muito melhor. Mas os técnicos são previsíveis, tá? Os técnicos são previsíveis. Eu colocaria o Kaique. Pode ser também colocar o Kaique, né? O Júnior Lira diz, porque é esse jogador, tá? Mas enfim, né, velho? Os treinadores são previsíveis demais hoje em dia. Então, assim, o início do Dorival, né? Para mim é um pouco decepcionante, porque o Dorival gosta do ataque, e eu vi um time do Corinthians hoje medroso em campo, né, contra o Santos, principalmente no primeiro tempo, tá? O Dorival tá jogando na retranca, e é um time que não tem velocidade e pegada nenhuma, por mais que eu não goste do Ranieri, tá? Eu acho que é um jogador limitado, mas você precisa ter um jogador que pelo menos em campo se entregue. O Michael é um sono só. No intervalo eu tive que fazer um café para não dormir, tá? É um sono só. Então eu entraria com esse time, tá? Linha de 4, Raniel entre as linhas, depois Carrídio, Martínez, Coronado e Bidu, e lá na frente o Yuri.